Então, pessoal, eu sou a voz que clama na cidade e esse é o professor Kawai. É amado por todos, é uma pessoa ótima, maravilhosa. Eu não conheço ele pessoalmente, mas em todos os meus perfis aqui, tanto de trabalho como perfis pessoais, a gente sim segue ele. E eu particularmente gosto do conteúdo dele porque ele é top demais. Nesse vídeo aqui, ele está comentando aqui acerca desse rapaz que está ao fundo do vídeo dele. Esse rapaz estava satirizando a língua dos anjos. E o vídeo dele é justamente em cima dessa contextualização, tá? Ele está falando aqui várias coisas que eu vou te mostrar agora na sequência. E depois que ele falar, que a gente ouvir o professor Kawai falando aqui, a gente vai para a Bíblia, que é o que interessa. E eu vou estar fazendo uma pergunta aqui ao professor Kawai, a mesma que Felipe fez ao Eunuco, lembra? Que o Eunuco estava indo, Felipe, perdão, parou do lado dele e o Eunuco estava com a Bíblia, um pergaminho, né? Lendo. Felipe virou para ele, impulsionado pelo Espírito Santo, na verdade, perguntou a ele: entendes o que lê? O eunuco virou para Felipe e disse: como posso entender se ninguém me ensina? E Felipe se comprometeu, na verdade, a subir, subiu na carruagem e foi até o caminho ali que o eunuco ia, pregando a palavra para ele. Então, essa mesma palavra, estou perguntando ao professor Kawai: entende o que lê? E peço a você que assistiu o vídeo que marque ele e marque o Gui também, para que eles vejam esse tipo de conteúdo e eles possam também duetar, também interagir, que é o mais importante, porque com isso tudo, você que está assistindo acaba ganhando e sua mente ela fica cheia de fruto. Bora ver o que foi que o professor Kawai falou nesse vídeo para a gente ir para a Bíblia. Olha isso aqui, irmão. Parece brincadeira, mas você vai entender. Fica até o final do vídeo. Dá até vontade de dar risada, né? Mas eu não vou dar não, sabe por quê? Eu vou te explicar já já. Aí me perguntaram, por que a mulher do vídeo anterior que brincou com Deus, aconteceu o que aconteceu com ela ao vivo, e com esse camarada não aconteceu nada? Há uma grande diferença. A mulher do vídeo anterior, que você pode depois voltar lá e assistir, ela brincou com o nome de Deus em vão, dizendo que Deus escolheu ela para ser a preferidinha, que Deus ama ela mais do que todos. Ela escorregou, aconteceu aquilo ali no palco, que você pode voltar depois e ver o outro vídeo. Já com esse camarada é diferente. Ele está brincando com um dom que foi dado a nós. O dom de língua, quando tem interpretação, é para edificação da igreja. Mas o dom de línguas, quando não tem nenhum tipo de intérprete, é para edificação própria. Ou seja, ele não está brincando com Deus. Ele está brincando com um dom que lhe foi dado. Então, família, bora para o que interessa? Atos dos Apóstolos 2, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Bora entender? Mas antes de eu me aprofundar com vocês aqui nesse estudo, que é um mini estudo, eu quero dizer, deixa claro aqui, tá? Eu gosto muito do professor Kawai, ele é foda nos dois perfis dele. Tanto o perfil que ele dá dicas ali para você estar conversando com o Kawai agora para você se destacar, como também no perfil dele de religião. Mas ele, como tantos outros, são pessoas que viveram alienados, às vezes estão alienados, estão ali confirmando aquilo que ouviu. Um faz, outro faz, e todos afirmam. Mas isso me leva a questionar, e é um problema dos crentes modernos. Não leia a Bíblia a caráter de estudioso, de formador de opinião. Só assim você vai entender as coisas. Nesse caso aqui, eu não estou criticando ele, tá? Aqui eu estou como, aqui eu estou como historiador, aqui eu estou como teólogo, aqui eu estou como escritor, para orientar. E essa orientação, ela só é válida se você pegar tudo, né? E ler tudo e entender. Então, bora entender o que Atos dos Apóstolos 2 está falando pro meio pro seu coração aqui agora. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhe apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíram e sobre cada um deles pousaram. Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar em outras línguas. Note que o termo outras línguas foi citado aqui, vai ser citado depois, e eu vou chamar a sua atenção quando chegar a parte X que eu quero te apresentar, tá? Conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aqui a gente vai para o 5. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações. Quando fala todas as nações aqui, está dizendo pessoas de todas as línguas. Mas a palavra, ela vai mais fundo ainda, que havia debaixo do céu. Ou seja, em todos os continentes, todos os países, tinha alguém ali representado. E ouviram-se, pois, aqueles ruídos. Juntou-se uma multidão e estavam confusos. Por quê? Cada um os ouvia falar na língua que era nascido, ou cada um ouvia falar na sua própria língua. Quer dizer, um japonês, tem um galileu ali, que era judeu, né? Discípulo de Jesus. Poxa, eu estou escutando o cara falar em mandarim. Tava ali o norte-americano, nossa, eu estou falando inglês. Tava ali que fala espanhol, ó, espanhol. Tava ali um grego, mas a palavra ainda vai mais fundo ainda. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros, pois, que não são galileus todos esses que estão falando? É uma pergunta, né? E como, pois, os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos, quando tem para assim, cada um os ouvimos falar na língua em que nascemos, deixa notório mais uma vez que ali as pessoas que estavam embaixo se admiraram e se maravilharam também, porque estavam ouvindo os galileus falando na língua em que eles foram nascidos. Nós, nós, é, nós, portos, medos, elemitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, ponto da Ásia, Frígia e Paníflia, Egito e as partes da Líbia, próximas a Cirene, forteiros, romanos, tanto judeus como proselitos, cretenses e árabes, os ouvimos em nossa língua falar nas grandezas de Deus. Então, quando a gente lê esse texto aqui e a gente medita nele, a gente entende com toda veemência que a língua dos anjos, que a língua dos anjos que a gente vê hoje nas igrejas é emoção. Eu não estou família. Bora ver o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 14, 26, capítulo, ordem dos cultos. Quero, pois, irmãos, quando vós congregares, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em língua, faça isso por 2 minutos, ou 4, 3, muito 3. A cada um, e cada um por sua vez, e haja um intérprete. Aí eu quero te perguntar, Paulo foi o principal apóstolo de Cristo, correto? Foi o mais forte diante da misericórdia de Deus, mesmo com seu espinho na carne, foi o que mais perseverou, foi o que mais sofreu, foi apedrejado várias vezes, tentaram matar ele várias vezes, foi perseguido. Mas será que se a língua dos anjos fosse realmente, né, algo de Deus, dos anjos mesmo de Deus, sinal do poderio dos anjos, como muitos falam por aí, Paulo ia dizer quantos minutos o Espírito de Deus poderia estar falando nas igrejas? Será que vocês não conseguem entender quando eu leio, não? É por isso que eu estou perguntando aqui ao professor Kawai, estou perguntando a você, entende o que lê? Porque não existe dizer que entende o que lê e você continuar falando em línguas, tá? Paulo aqui deu freios. A gente sabe que Paulo, por ser um discípulo, um apóstolo temente a Deus, até porque a maneira como ele foi convertido no caminho de Damasco foi poderosamente, né? Os outros discípulos viu Jesus vivo, ele viu Jesus morto, aparecendo dele para um clarão. Então, será que ele tinha fé depois disso? Claro que tinha, né? Aí Paulo diz aqui no 28, mas se não houver intérprete, seja calado na igreja. Então Paulo mandou o Espírito Santo calar a boca? Não, gente. Paulo mandou um homem que na emoção estava falando em línguas desse jeito na igreja de Coríntios, e hoje é o que a gente mais vê. Mas se não houver intérprete, esteja calado nas igrejas e fale consigo mesmo e com Deus. Mas quem é Paulo para fazer isso? Claro que Paulo não estava falando com o Espírito Santo de Deus, não. Paulo estava falando com um homem com uma mulher carnuda. Então essa igreja de Coríntios está viva hoje aqui, falando em línguas. Não existe, né? Vai ver o 9. E fale os profetas 2 ou 3, e os outros julguem. Então, assim, eu encerro esse humilde vídeo aqui, gente. Minha intenção aqui, a intenção da voz que clama na cidade não é de provocar polêmica, nada disso.
A minha missão aqui é instruir, porque essa missão ela foi